Ótimo. Falando em gravação, agora eu esqueci de, junto ao slide, colocar a gravação da semana passada. Eu vou editar lá e colocar para quem não estava. Bem, gente, oficialmente, boa tarde, né? Vamos iniciar a nossa aula com a aula 3, falando de modalidades esportivas. E aí eu queria que vocês me falassem um pouquinho de quais são as modalidades esportivas que normalmente a gente consegue praticar na nossa comunidade ou próxima dela, ou na nossa cidade, e em espaços da comunidade, espaços esportivos ou recreativos, tá? Espaços de lazer, que não precisem necessariamente de um equipamento. Alguém poderia me dizer qual tipo de modalidade esportiva que a gente pode vivenciar atualmente, ou até antes, de qualquer forma, seja atualmente ainda, né? E também nos antepassados, que não precise, de fato, de um equipamento. E aí? Qual seria essa modalidade esportiva que não necessariamente se precise, ou ela não requer o uso de nenhum equipamento? O próprio futebol. Mas no futebol a gente precisa de uma bola, não é, Roberta? É um equipamento. Sempre vai ter uma bola. A não ser que a gente tenha uma imaginação muito fértil e uma motivação muito grande para não praticar com a bola. Mas lembra, Roberta, quando eu falo de equipamento, eu falo de que eu preciso de algo para que aquilo se concretize. Eu preciso de algum equipamento ou de algum objeto para que aquele esporte se concretize. Tá certo? Mesmo que seja uma bolinha de papel, por exemplo. Mas é um equipamento. Deu para entender? Certo. Brincadeiras. Bem, Bruno, vou reformular minha pergunta novamente. Qual seria a modalidade esportiva que eu posso praticar no meu dia a dia, que eu não precise usar algum equipamento, que eu não necessite deste equipamento para concretizar essa modalidade esportiva? E aí? Atual, a física. Você está querendo dizer o treinamento físico, Roberta? É isso? Sim. Também, também. A gente pode fazer um treinamento físico e só usar propriamente o corpo. Não usar nenhum equipamento. Certo, você está certíssima. Professora, mas aquilo que a gente está praticando ali na hora é um esporte ou é um exercício físico, uma atividade física? É um exercício físico e é uma atividade física, por exemplo. Mas se eu precisar praticar, por exemplo, o treinamento físico para ele me dar, como é que eu posso dizer? Segurança e capacidade de estar apto ou bem para praticar outra coisa. Então, de uma certa forma, não é uma prática esportiva, mas é uma prática de atividade física, Roberta, que está atrelada à prática de esportiva, ou seja, que precisa estar dentro da prática esportiva. Eu preciso melhorar meu condicionamento com o treinamento físico, ou treinamento livre, só com o meu corpo, tá certo? E dentro disso, eu criar capacidades ou melhorar minhas capacidades físicas para poder praticar aquele esporte. Ou, de fato, o treinamento físico específico do futebol, que os atletas fazem. E aí, Bruno colocou caminhadas, corridas e treinamento.
exatamente. A corrida é um esporte, certo? Dentro de onde, professora, a corrida está? Dentro das maratonas e dentro das provas de fundo, certo? E dentro das provas rasa do atletismo. Então, a corrida está inserida aí e ela torna-se uma modalidade esportiva. Então, ela pode ser a maratona, certo? Que é um longo período a ser percorrido, como ela pode ser a corrida de fundo ou de reservamento, que são corridas de tempo mais curtos, com altas intensidades. Não sei se vocês já viram aquele atleta bem famoso, Bolt, se eu não me engano, o nome dele é assim. Só não lembro de onde exatamente ele é, mas ele faz 100 metros rasos no atletismo. O recorde dele foi 9,18 segundos. Gente, é pouco tempo. Então, assim, tem esses recordes e, propriamente, a prática esportiva mais vivenciada, que não precisa, não necessariamente de um equipamento para ser executada ou para concretizar, por exemplo, a corrida ou o treinamento físico, como Roberta e Bruno trouxe. Só o que é que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar a nossa modalidade esportiva chamada badminton. Alguém já ouviu falar? É uma modalidade esportiva, isso, que requer de alguns equipamentos. Quais seriam esses? A raquete e a peteca. Raquete e peteca. Ok? Ela parece muito. Bruno, você está em ilustre, Laís, e ela está aqui. Cadê? Não sei onde é que tá a parede. Peraí, deixa eu fechar o chat. Não muito bonitinha para aparecer nas câmeras, mas tudo bem. Tudo bem, minha gente? Se você estava comendo ali, mas tudo bem. Pegar no computador, invadiram meu espaço. Claro. Tudo tem que ser dividido, né? Então, gente, a modalidade esportiva do badminton, ele precisa de equipamentos para poder ser concretizado, ou seja, a raquete e a peteca, tá ok? E aí, a gente vai agora de iniciar a parte teórica dessa modalidade esportiva, que o pessoal que está indo presencialmente vai vivenciar essas semanas, se der tudo certo, a modalidade esportiva, badminton, tá certo? A gente tem algumas raquetes lá na escola, as petecas não estão mais, a direção está providenciando mais materiais para que todo mundo possa pegar, ou seja, vivenciar, tá certo? E aí, como é uma modalidade esportiva que não é de invasão, ou seja, que quem está nesse campo aqui, essa equipe que está nesse campo não pode e não vai invadir o outro campo, ela pode ser vivenciada, tá? Fazendo com que não se tenha muito contato físico, não tem contato físico, e obtenha o distanciamento, apesar de que vai ter uma hora que vai estar havendo deslocamento dentro daquela quadra, mas vocês vão perceber também que as equipes ou elas são simples ou elas são mistas, né? Quer dizer, ou elas são simples ou elas são duplas, tá certo? Então, se tiver participante na mesma equipe, são dois, apenas dois, tá certo? E aí eu vou apresentar para vocês os slides para que a gente compreenda melhor, tá ok? Olha só. Deixa eu vir para cá. Vou apresentar a tela para vocês, tá? Apareceu, gente, que está apresentando para vocês. Tá aparecendo?
Para mim aqui tá. Ok. Ó. Eita, que o computador hoje tá... Aqui tá. Isso, Bruno, tipo tênis. Parece muito com tênis, mas não é. Vocês estão conseguindo ver o slide? Não. E agora? Ainda não. Ainda não. Certo. Vou parar a apresentação e tentar apresentar novamente. E agora, gente? Agora sim. Ótimo. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Bruno. Ó, gente, vê só. Badminton, tá? Pode perceber, aí tá pequenininho não, né, gente? Tá legal a forma de apresentação. Veja, gente. Badminton, tá? É uma modalidade esportiva, certo? Que é praticada, tá? Oficialmente, também nos Jogos Olímpicos, certo? Ela tem origem indiana, foi propagada pelos ingleses no século XIX, chamado Pona, pelo Duque, chamado Duque de Beaf. Gente, olha, eu não... Tem hora que eu consigo pronunciar o inglês e tem hora que eu travo. Então, não vou pronunciar para que vocês não tenham e não degrida a audição de vocês. Tá certo? Então, eu prefiro. Quando eu vejo que eu vou travar, então eu paro. Então, esse é o Duque aí. Oi? Tá pequeno, não tô enxergando, não. Não tô te escutando, Fernanda. Eu não tô enxergando, não, tá pequeno. Então, eu vou aumentar a tela, tá certo? E aí eu não vou ver o chat, tá? Olha só. Vou aumentar mais aqui. Ai, ai. Vamos esperar o computador. Não foi. Pronto. Ele tá apresentando a tela toda agora? Tá. Pronto. Tá dando para ver? Tá sim. Pronto. Então, gente, eles praticavam essa modalidade esportiva na casa desse duque aí, dessa cidade ou desse país, tá certo? Era chamado de Puna, mas pelas pessoas irem fazer a prática na casa dele, desse duque, tá? Ele tornou-se e mudou o nome de Pona para badminton. Então, atualmente, ele é um esporte olímpico e amplamente praticado em países orientais. Amplamente praticado que acabou sendo propagado de forma muito ampla, certo? Nesses países principalmente, ou seja, no país da gente, no país, o que é mais propagado, o que é mais praticado de forma ampla
é o futebol, é o vôlei, é o handebol, tá certo? Então, quando ele fala amplamente, é dizendo que, de uma forma, como é que eu posso dizer? De uma forma mais enfatizada nesses países, na Grã-Bretanha, na Dinamarca, na China, na Malásia, na Indonésia e em Singapura. E qual é o objetivo, gente, desse esporte? É fazer com que a peteca toque a quadra do adversário. Ou seja, é um objetivo simples. Podem perceber que o slide aí está bem simples, mas se vocês fossem para a prática, por exemplo, mas como vocês não vão poder ir para a prática, eu vou fazer uma forma de que vocês observem como é essa prática, tá certo? E até, se caso, possam vivenciar em casa. Então, ela não é fácil como é que eu posso dizer? De fazer com que essa peteca caia. Porque mesmo que seu objetivo maior é fazer com que ela caia na quadra do adversário, mas ele também vai criar estratégias para que você não consiga deixar cair. Tá certo? Entre esses outros objetivos, um dos seus objetivos é fazer com que a peteca que ele sirva para você de volta não caia na sua quadra. Mas o objetivo maior é fazer com que a peteca que você está servindo, arremessando com a raquete, ela caia. Só que na quadra do adversário, tá? E aí, gente, ó, vamos para as regras, que é a parte mais... como é que eu posso dizer? A parte mais densa do conteúdo e bem legal, porque as regras são bem legais. Ou seja, o jogo consiste, né, em raquetes e petecas, tá certo? A quadra é de 13,4 metros por 6,10. Nessa imagem aqui, ó, eu trouxe a imagem para que vocês entendessem esse diâmetro, tá? Tá ok? Quando diz que é 6 metros, é 6 metros aqui, tá? E 5 metros aqui, tá ok? Ou seja, aqui, 5 metros, daqui até aqui, e 6 metros dela completa, de largura, tá ok? Ela é dividida por uma rede fixa, paralelamente às linhas de fundo, ou seja, a rede aqui, tá certo? E ela é paralela às linhas de fundo, tá? E é exatamente na metade do comprimento, dividindo a quadra igualmente. Ou seja, a rede está aqui. Tá dando para ver a seta? Sim. Pronto. A rede é aqui. E para cá é um campo de um jogador. E para cá é outro campo. Tá certo? A rede é 4,74 e 5,50, tá certo? De comprimento, tá? Os saques são feitos na diagonais, ou seja, tá vendo essa área de saque aqui da direita? Vamos supor que tem um jogador aqui. O outro jogador vai estar na área de saque à direita. Então, esse jogador que vai fazer o saque aqui, vamos supor que aqui, do lado esquerdo da gente, é a quadra do lado esquerdo da equipe A. E esse outro campo aqui, do adversário, é a equipe B. Aqui, Bruno vai estar aqui, tá certo? Na área de saque, à direita, tá? E Nívia vai estar aqui, na área de saque, à direita, só que no campo dela. Quando o Bruno fizer o saque e servir essa peteca, ele vai fazer essa trajetória aqui, ó. Ó a seta andando, tá vendo? Tum. Sempre a trajetória vai ser na diagonal. Por quê? Porque os participantes vão estar um de frente para o outro, só que na diagonal. Se eles estivessem paralelamente, um de frente para o outro, um estaria na área direita e o outro na área esquerda. Tá dando para entender? Sim. Ok. Parece aquele jogo de quando você tá fechado dentro de um lugar. Aí Silvio Santos pergunta: você quer trocar o fogão por uma bicicleta?
Aí aparece a luz vermelha. Aí você faz, sim! Não! Minha gente, isso é uma... Tem que rir dessas coisas, assim. É a única plataforma, é a única meio da gente tem, né, para trabalhar, mas às vezes se torna engraçado. Tô rindo de quem falou não, viu? Eu tô rindo de como é que a gente, de onde é que a gente veio parar depois de uma pandemia, quer dizer, durante a pandemia, né? Mas é a única forma que a gente tem, então vamos em frente. E aí, gente, quem tá na área do saque à direita vai arremessar para lá, tá certo? Então, a trajetória e o serviço ou saque é sempre na diagonal, tá ok? Ó, como eu tinha dito, a forma de disputa é simples, masculina e feminina. Ou seja, se a disputa for simples, aqui vai estar um homem e aqui vai estar um homem, ok? Se for feminina, na categoria feminina, aqui vai estar uma mulher e aqui vai estar outra mulher, ok? Se for a disputa em dupla, pode estar 2 homens e 2 homens, 2 mulheres, tá certo? E mista, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, tá certo? Não tem disputa simples homem e mulher. Ô, professora, por que a senhora falou, então, de Bruno e Nívia? Porque quando a gente for praticar, ou seja, quando eu for praticar com os meninos lá, de forma presencial, ou você em casa, tá certo? Eu vou tentar articular aqui uma forma da gente fazer essa prática para que vocês vivenciem um pouquinho. A gente vai modular as regras, porque o jogo esportivo a gente modula, lembra? O esporte aqui não pode ser modulado. Então, quando ele está lá nas Olimpíadas, ou está tendo um jogo de campeonato, não pode modular essas regras. Mas como a gente vai trazer o jogo originado do esporte, ou seja, vai praticar o jogo esportivo, a gente vai poder modular nossas regras. Tá ok? E os jogadores, ó, que chegar primeiro aos 21 pontos, vence o set. 3 sets de 21 pontos. Ou seja, deixa eu sair aqui. Vou explicar aqui para vocês. Ó, vou explicar isso aqui, tá? Vê só. Equipe A, tá certo? Contra equipe B. Tá dando para ver aí eu digitando? Sim. Pronto. Vamos supor que a equipe A chegou a 21 pontos e a equipe B a 19. Quem foi que venceu o primeiro set? Equipe A. Equipe A. Então, professora, o set, ele não tem tempo. O tempo, na verdade, é a pontuação. É isso aí, é justamente isso. Então, a equipe A venceu o primeiro set com 21 pontos, tá? Com diferença de 2 pontos da equipe B. E ela chegou primeiro a 21 pontos. Então, a equipe A venceu o primeiro set, ok? Só que, no segundo set, a equipe A bateu 20. E a equipe B bateu 20. E agora? O que acontece? Acontece assim, gente. Chegou no empate, ganha a equipe que fizer 2 pontos de diferença sem a outra equipe ter feito. Ou seja, a equipe B ou a equipe A, por exemplo, vou trazer o exemplo da equipe B. A equipe B vai ter que fazer 22 pontos, ou seja, 2 pontos de diferença em relação à equipe B para poder vencer, mesmo que ela tenha passado de 21 pontos. Ou seja, se a gente voltar aqui para o primeiro set, pode perceber que a equipe A venceu com 21, mais de 21 para 19 foi 2 pontos de diferença. Então, aqui, a equipe B não poderia ter vencido com 20. Tá dando para entender? Por quê, gente? Porque cada arremesso e cada vez que a peteca cai no campo do adversário é um ponto. Então, vai subindo. E assim por diante. Se a disputa for tão acirrada que a equipe A faz um, a equipe B faz outro, constantemente, aí vai ter uma hora que ela vai chegar a 20.
20 e 20. E agora, se minha equipe B faz 1, teoricamente a equipe B ia vencer? Não, não ia vencer. Porque quando chega no empate, para poder vencer e para realmente poder desempatar, tem que fazer 2 pontos de diferença. Tá dando para entender, gente? Ficou claro? Vou olhar lá no chat, tá? Então, no caso, em palavras mais simples, são 3 rodadas. Vou explicar para tu agora, tá certo, Bruno? Mas aí tá dando para entender essa parte da pontuação Eu não entendi muito bem quando empata. quando empata. Vê só, Fernanda. Olha só. Vamos supor aqui que aqui tivesse 19 e 19 no primeiro set. A equipe A fez 20. E depois que ela fez 20, ela fez 21. Ela venceu. Mas quando ela estava em 19 lá, se ela tiver feito 20 e consequentemente, logo depois a equipe B fez 20, quem fizer o próximo ponto, por quê? Porque o set ele não fecha em 21, então tem que ter 21. Fechando 21, eu venço. Só que, para eu chegar a 21, minha outra equipe vai estar com menos 2 pontos de diferença minha. Tá dando para entender? Eu só fecho e só concluo o primeiro set quando chega em 21 pontos. Mas esses 21 pontos que minha equipe A chegou, tem que estar tendo 2 pontos de diferença em relação à equipe B. Ou seja, eu cheguei a 21, mas a equipe B está com 20 agora. Depois que eu fiz 21, ela fez 20. Então eu não venci. Aliás, eu não venci. Por quê? Vê só. Digamos que a gente faz isso aqui, ó. Aqui estava 19 e aqui estava 19, certo? Aí eu fiz 20. Aí aqui veio e fez 20. Se eu agora faço 21, eu não venci. Por quê? Porque tem que dar com 2 pontos de diferença para poder vencer. Ou seja, tá entendendo? Para eu chegar a 20, 21 eu não teria que estar com 20. Então tá empate. Mas eu sei que o limite da pontuação que fecha o set é 21. Mas tá empate, tá 20 e 20. Então minha equipe ou aquela outra equipe só vai vencer se ela fizer 2 pontos consecutivos, um atrás do outro, sem a outra equipe fazer. Ou seja, se aqui tá 19 e aqui tá 19, a equipe B faz 1, fui para 20, e a equipe I nada. Se a equipe B fizer mais 1, aí ela vence, porque ela chegou a 21, mas a equipe A estava com 2 a menos dela de diferença. Deu para entender, gente? Se não tiver os 2 pontos a menos, aí fica como se fosse empate, no caso, é? Veja, nessa situação do primeiro set, Tipo assim, se um tiver com 21 e o outro com 20, não ganhou, né? Porque tem que dar 2 pontos de diferença, né? exatamente, Fernanda. Aí fica empate, no caso, esse set. Aí, na verdade, ele vai ter que fazer mais 2 pontos de diferença. Ou seja, vamos lá de novo. 19 e 19, certo? Aí a equipe B fez mais 1, subiu para 20. Se ela fizer mais 1 e subir para 21, tem 2 pontos de diferença na outra equipe, então ela vence. Mas se na hora que ela for para 20 e depois a equipe A conseguir fazer mais um ponto, for para 20, empatou. Ok? Empatou. Só que a equipe A conseguiu mais um ponto agora. Quer dizer, a equipe B. Ela não vai vencer. Por quê? Porque estava empate e um ponto de diferença não me faz vencer.
eu sei que o meu limite, eu sei que fecha o 7 em 21. Mas que para fechar o 7 em 21, eu vou ter que chegar a 21 com 2 pontos de diferença da outra equipe. Ou seja, minha outra equipe, quer dizer, minha equipe adversária vai ter que estar com 19. Ela não pode estar com 20 e eu com 21 e eu vencer. De jeito nenhum. Deu para entender? Deu sim. Pronto. Se complicar de novo, diga, viu? Ó, Bruno, vê só. Então, no caso, em palavras mais simples, são 3 rodadas. Isso. São 3 rodadas contando o quê? Vamos supor que a equipe B venceu aqui, né? E aqui quem venceu foi a equipe... Ó, tá vendo que aqui... Ai, Deus. Tá vendo que aqui... Ó, Fernanda. No segundo set, a equipe A venceu com 22 pontos. E a equipe B estava com 20. Por quê? Porque, consequentemente, eles empataram. Só que a equipe A fez mais um, mas para ela ganhar, ela teve que fazer mais um consecutivo, sem a equipe B fazer. Então, isso seria, por exemplo, outro exemplo de ter ganhado o segundo set, com 2 pontos de diferença. Passou, diga. No caso, eles podem continuar, né? Se não tiver os 2 pontos de diferença. Isso. Aí você pode perguntar, professor, ele vai parar quando? É justamente onde eu vou entrar na dúvida de Bruno. Chegou no terceiro set, aí a gente vai chegar no terceiro set por quê? Porque no primeiro set, quem venceu foi o B. Vou até deixar em negrito aqui. Gente, se a gente não der para concluir essa aula hoje, a gente conclui semana que vem, tá? Isso não é problema, não. Ó, a equipe B venceu aqui. E aqui no segundo set, quem venceu foi a equipe A. Então, teoricamente, para desempatar, tem o terceiro set. Se a equipe A tivesse vencido também no segundo set, não haveria terceiro set, Bruno. Ok? Deu para entender? Pronto. Aí vamos dar continuidade. Aí vamos lá. Ô, professor, e se ficar aqui no segundo set, ou, por exemplo, vou trazer o exemplo do terceiro set, tá? Que pode acontecer no primeiro e no segundo, certo? Chegou no terceiro set. Equipe A e equipe B. Aí foi 20 e 20. E depois, a equipe A fez 21 e a equipe B fez 21. Aí depois, a equipe A fez 22 e a equipe B marcou acirrado, fez 22. E agora, o que acontece? Tem outra regra. A equipe que chegar primeiro a 30 pontos, vence. Ou seja, mesmo que fique 23, 23, 24, 28, 28, 29, 29, a equipe A, se fizer 30 primeiro, ela vence. Porque senão, isso aí não ia parar, entendeu? Então, teoricamente, quem venceu aquele jogo naquele dia foi a equipe A. Ela venceu o segundo set aqui e venceu o terceiro. E isso que aconteceu aqui de estar fazendo 1 em 1, 1 em 1, chegou a 21 e continuou sem conseguir desempatar, porque o que vai desempatar são 2 pontos de diferença, principalmente depois de 21 pontos, ou quando chegar a 20 pontos, que a gente vai se preocupar mais ainda em perceber que só vai haver vitória se houver 2 pontos de diferença de uma equipe para outra. Mesmo que eu chegue a 20 ou a 21, tem que ter. Eu sei que o limite é 21. Mas aí isso que aconteceu no terceiro set aqui, das duas equipes marcarem acirradas, fazendo um ponto, outro ponto, e assim foi, isso também pode acontecer no primeiro set e no segundo set. E aí, deu para entender? Ficou claro, Fernanda? Ótimo, Bruno. Ficou claro, pessoal? Ótimo. Que bom. Qualquer coisa, a gente volta de novo.
E para a gente concluir, gente, por conta do horário, tá? Para a gente concluir aqui, ó, tem esse exemplo que eu dei, ó. Caso o set empate em 20 e 20, joga-se até que um dos jogadores alcance 2 pontos de diferença para o outro jogador, ou 30 pontos, mesmo sem a diferença de 2 pontos. Ou seja, para que haja, mesmo que empate 20 e 20, por exemplo, um dos jogadores vai ter que fazer 2 pontos de diferença para poder vencer o set, ou vencer o jogo, certo? E mesmo que não ocorra isso, a equipe que chegar a 30 pontos primeiro é quem vence, sem precisar ter essa diferença de 2 pontos, certo? E como eu tinha dito aqui anteriormente, é do lado direito que se inicia o jogo, ou seja, essa área do saque à direita e essa área do saque à direita, é aqui que se inicia. E aí vocês podem me perguntar, professor, então é aqui que inicia e fica? Não, não, não. Iniciou aqui, serviu, fez o saque e começou a brincadeira. Tá certo, gente? Até aí, ok? Pronto. Vou fazer a chamada, tá certo? Gostaria muito de ter continuado, mas é assim mesmo. A gente não vai correr com o conteúdo sem conseguir fechar ele todo. Coloquem agora o nome de vocês e o ano. Ou seja, segundo B, segundo A, segundo C. Que facilita para mim, tá certo? E depois que terminarem de colocar o nome aí na chamada, pode sair, tá certo? Vou colocar essa primeira gravação ainda hoje, certo? Prometo que eu vou colocar ainda hoje, porque caso vocês queiram revisar e não tenham entendido, e também para o pessoal que não pôde estar aqui e estar em sala de aula. E o slide eu vou disponibilizar também, Bruno, mesmo que a gente continue a explicação, tá certo? Isso não é problema, não. Eu disponibilizo e a gente continua a explicação na semana que vem, tá certo? Todo mundo colocou o nome? Pronto, gente. É isso aí. Vou parar a gravação, tá? Até, Bruno. Até, gente. Fiquem bem. Boa tarde. Bom final de semana.